Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a retórica dos padres da igreja, a retórica antiga, porque quando nós lemos os textos dos padres da igreja, nós percebemos que há um discurso bastante articulado. Não se trata de um discurso improvisado, é um discurso com começo, meio e fim, e que usa diversas figuras de linguagem, que usa métodos próprios, é muito interessante. E de onde esses padres da igreja colheram esses métodos, né? Qual o contexto que fez com que esses padres da igreja pudessem ser grandes oradores e grandes escritores? Então nós temos aí temos padres da igreja que vieram de um mundo cultural bastante rico. Tem padre da igreja que veio do mundo da política, veio do mundo das artes, de vários contextos, não é? Então, assim, nós podemos dizer que a retórica desses padres não é uma retórica, diria assim, construída de qualquer modo, mas é construída a partir de uma base sólida dos conhecimentos antigos. É importante dizer que a escola antiga, né, como eram organizados os cursos, os estudos na antiguidade, é importante que saibamos que o estudo não era uma coisa para qualquer um, não é todo mundo que conseguia estudar, porque primeiro a pessoa deveria escolher um mestre ou uma escola, não é? Onde pudesse crescer naquilo que escolheu. Veja, por exemplo, Agostinho, quando escolheu o orador Macróbio, que era o grande orador da época, e ele disse: mamãe, eu quero estudar com este senhor, com Macróbio. E ela disse: para estudar com esse homem é uma fortuna, ele é muito preparado, não dá para nós. E ela pediu ajuda a um amigo que eles tinham e tal, e Agostinho conseguiu ser aluno de Macróbio. Então vejam que era uma coisa, estudar não era uma coisa para todo mundo, infelizmente, era uma coisa cara, difícil, não é? As mulheres, por exemplo, não tinham acesso ao estudo, era muito comum que mulheres não conseguissem estudar, com algumas raras ou raríssimas exceções, não é? Não havia essa abertura para que a mulher pudesse estudar. E assim, a escola primária, nesta época, né, na época dos padres da igreja, no mundo romano, né, a escola era dividida em 3 momentos. Primeiro havia a escola primária, que era chamada Ludos Literários, e era para rapazes de 7 a 12 anos de idade. E ali aprendiam, brincando, jogando, aprendiam a escrever, a fazer cálculos com o chamado Magister Ludi, quer dizer, o professor dessa área. Depois dos 12 aos 16 anos, os rapazes entravam num outro período que era chamado momento de aprender com um mestre chamado Grammaticus, que ensinava o quê? Recte eloquendem scientiam et poetarum et narrationem, quer dizer, ensinava o quê? O modo correto de falar e de entrar no mundo das ciências, não é? De organizar, de articular-se, e as narrações dos grandes poetas antigos. É curioso e interessante que nas escolas antigas não se usava caderno, não tinha essa cultura do caderno, claro que não tinha, né? O que é que havia? Havia um material mais ou menos assim, né? Vamos dizer, como se fosse um quadro feito com madeira, e ao fundo aqui era colocado cera de abelha, certo? E o aluno ganhava, ou recebia, ou tinha um material cortante, que era o chamado cálamo, não é? Era como se fosse um lápis, para escrever a lição do dia. Em casa, quando ele chegava em casa, tinha que decorar aquela lição do dia, porque no outro dia o professor passava um material ali naquele caderno feito com cera de abelha, e quem não decorasse naquele dia o texto ou aquilo que foi passado recebia uma punição.
ou quem se comportasse de maneira inadequada. Mas era muito interessante essa questão, porque não se passava para uma lição sem antes ter decorado a lição anterior, não é? Ter guardado no coração a lição anterior. E aí desenvolveram vários métodos de memorização e tudo mais, não é? Havia também outra curiosidade interessante, um castigo nas escolas antigas. Quando um aluno não se comportava bem, um outro aluno deveria segurá-lo para que o professor batesse com uma vara naquele aluno. Agostinho, quando foi estudar grego, Agostinho, quando fez a primeira declinação, ainda bem, né? Vamos lá, fez a segunda declinação, começou a achar difícil. E quando foi terminando a segunda declinação para entrar a terceira declinação de grego, aí Agostinho disse, a língua grega é difícil demais, eu não nasci para saber grego. E deixou os estudos de grego, porque não eram tão fáceis, não é? Então são algumas ideias que estou dando aqui de como se articulava o mundo antigo no sentido da educação. E a escola superior? Como é que era a escola superior? Era para jovens entre 15 a 20 anos. Então, com 20 anos, normalmente a pessoa podia já estar formada. Por que as pessoas se formavam tão cedo? Porque também morriam cedo. A média de vida era muito pequena, as pessoas morriam cedo. Porque não havia aquilo que nós temos hoje, né? Não havia a medicação que nós temos hoje, não havia a medicina que nós temos hoje. Era um outro mundo. Para os jovens de 15 a 20 anos, o chamado retor, que ensinava retórica, ensinava a ars oratória, né? Quer dizer, a arte de fazer oratória, acompanhando o ensinamento teórico com a leitura dos clássicos, para mostrar os exemplos, né, de como os antigos se expressavam, de como os oradores se expressavam, propostos como modelo para imitação dos alunos e com diversos exercícios preparatórios. Então veja que não era uma coisa tão simples, não é? A cultura clássica era essencialmente uma cultura literária, fundada sobre a gramática e a retórica e tendente a formar o orador ideal. Quer dizer, qual é o homem ideal? O ideal humano é vir eloquentíssimos ac doctíssimos, quer dizer, o homem que tenha muita eloquência, seja super eloquente, quer dizer, saiba desenrolar bem o diálogo, saiba desenvolver bem a língua e tenha doutrina. Mas doutrina aqui não se entenda como se entende hoje, não é? Seja doctíssimos, quer dizer, que tenha conhecimento, porque a retórica só como se fosse um palavreado bonito, como se fosse uma articulação bela de ideias, sem profundidade, sem conteúdo, dizia Agostinho, essa retórica não vale, não é? O ideal enciclopédico abraçava a gramática, a retórica e também as outras artes liberais, como a dialética. Você sabe que a dialética era algo muito importante também, que era o confronto, não é? Havia tese, antítese, não é? E depois a conclusão. Aritmética, geometria, música. Agostinho escreveu um tratado sobre música. Existe uma obra bastante interessante sobre música. E também astronomia. E havia ainda filosofia, direito, história e, por fim, as outras chamadas artes menores. Vejam vocês. Entre as artes menores estão agricultura, medicina e arquitetura naquela época, não é? Então veja como as coisas mudaram. Medicina para o mundo judaico tem toda uma questão que depois valeria até aprofundar, porque tem um contato com o sangue, tudo quanto, por isso que não era tão valorizado. O sangue é vida, mas ao mesmo tempo tocar o sangue deixa a pessoa impura. O objetivo era desenvolver os dotes naturais de eloquência que estão mais ou menos presentes em todos os homens, mediante o ensinamento de um sistema de regras fornecidas pela ars retórica, pela arte da retórica, e mediante exercícios inspirados nos clássicos. Quer dizer, a pessoa deveria não só ter
o conteúdo, saber fazer, mas deveria exercitar olhando os clássicos. Como não havia vídeo, não havia como... Então, normalmente, os alunos eram convidados a assistir os discursos dos grandes oradores, fosse nas praças, ou no fórum, ou fosse em algum lugar, eles deveriam ir para assistir, não é? Ou na ágora, que era a praça, o mercado, ou em outro ambiente onde fossem discursar esses grandes homens. Aqui vamos tratar sobretudo do ensinamento teórico. Não vamos nos deter, é claro, aos exercícios, né, de retórica. Embora se dava grande importância aos exercícios, os exercícios partiam de formas simples, sentenças, as chamadas sentenças, que são frases de efeito. Isso era muito comum no mundo antigo, não é? Era conhecido o seguinte: o homem que soubesse bem retórica, ele deveria ser capaz de fazer uma assembleia que estava escutando passar do choro ao riso e do riso ao choro em questão de poucos minutos. Então ele devia ter o domínio da plateia, daqueles que estavam escutando. Sentenças e fábulas, sobretudo de Esopo e outras fábulas da época. Dali se partia para construções mais complexas, como aquelas que eram confiadas aos chamados rhetores. Narratio, narrações, né? Confirmatio e refutatio, quer dizer, confirmação de uma doutrina ou refutação de uma doutrina, locus communis, laus e vituperatio, quer dizer, construção de discursos de louvores ou discursos depreciativos também. Comparações, descrições, teses e etc. Né? Estas exercitações deixaram marcas profundas nos padres da igreja. Então, esses discursos dos padres da igreja eram, de fato, muito bem elaborados. A Antiguidade Clássica não deixou um tratado de pedagogia, mas nos livros de retórica antiga, esses princípios são bastante tratados. Estes deixaram marcas profundas nos padres e em seu modo de conceber a vida cristã. Segundo Quintiliano, os princípios necessários para chegar à perfeição na arte oratória e em outras artes eram basicamente 3. O primeiro era o chamado talento natural, que é muito importante em toda e qualquer área, que é o que a gente chama de vocação, né? Essa pessoa nasceu para isso, tem um talento natural para tocar, para música, para arte, para cultura. É o que se chamava de ingenium. Ingenium seria essa capacidade natural de criar, né? Essa capacidade que é própria, que indica dotes naturais de inteligência, memória e coração. Mas também dotes de voz e de presença física necessárias a um grande orador. Então, um grande orador deveria ter uma voz, digamos assim, impostada ou aveludada, e uma presença física marcante. Um dos padres da igreja antigos, né, não está na linha da patrística, porque foi herege, né? Ário tinha uma grande oratória e tinha também uma presença física que chamava bastante atenção. Segundo ponto, primeiro veio o ingênio, né? O talento natural. Segundo, a arte ou doutrina, que em grego se diz tekné. É o complexo de teorias e regras. É a doutrina ensinada pelo orador e integrada pela leitura e imitação dos clássicos. Quer dizer, é aprender como se faz na prática e ver como nos clássicos aparecem a oratória e exercitar bastante aquilo ali. Depois o exercício. O exercício é o empenho pessoal nos exercícios que se repetiam na escola ao longo dos anos. Outros escritores falam de um quarto requisito, que era a imitação. Quer dizer, é preciso imitar estes oradores. Vê-los orando, fazendo a sua oração, né? Fazendo a sua fala,
e depois imitá-los. Imitá-los, inclusive em gestos, usando as mãos, imitá-los em tonalidade de voz, imitá-los no modo como se movem ao fazer o discurso. Platão, no Fedro, e Quintiliano, na obra Institutio Oratoria, fala desses 3 requisitos que são importantes. Não se pode criar um perfeito orador senão sobre a base dessas 3 coisas. Também Santo Agostinho, no De Trinitate, que é o Tratado sobre a Trindade, afirma: na capacidade natural se considera de que coisa seja capaz a pessoa com a sua memória, com a sua inteligência e com a sua vontade. Eu fiz um curso de memorização e a gente aprende técnicas muito interessantes, né, de como memorizar. Esses homens memorizavam, tinham de memória citações gigantescas da Bíblia ou de outros livros antigos. Na doutrina se considera o que a pessoa recolheu na memória e inteligência. Ainda em uma outra obra, no Doutrina Cristiana, Agostinho diz: a quem desejar falar com sabedoria e com eloquência, recomendo escutar ou ler os homens eloquentes e esforçar-se para imitá-los com exercícios, ao invés de somente estudar os mestres da retórica. Quer dizer, não vale só aprender a teoria, é preciso praticar, praticar, praticar. Eu lembro que no seminário nós tínhamos uma aula, ou um curso de homilética, e um dos exercícios que nós fazíamos era pregar diante do espelho. Depois um outro era pregar e gravar a pregação, para depois fazer a análise, né, de toda a pregação. Isso era muito interessante. Na época que eu estudei havia ainda isso tudo, né? Pelágio diz algo muito interessante sobre estas coisas. Ele diz: para a aquisição das virtudes gerais é necessário bonum naturae, capacidade natural para fazer o bem, e o empenho pessoal, studium, o exercício da vontade, não é? Interessante que no passado, hoje nós chamamos de escola, não é? Vem do grego escolé. Escolé é tempo livre. Só estudava quem tivesse tempo livre, quer dizer, quem não tivesse que trabalhar. Escravo não estudava, gente simples não estudava. Então nós estamos numa época em que a cultura literária não era para todos. Agostinho, no De Civitate Dei, diz, Cidade de Deus, né? Em um artista deve haver 3 coisas: engenho, essa capacidade de criar; doutrina, quer dizer, tem que ser alguém que leia bastante, porque não adianta ter um discurso que seja bem articulado, mas não tem profundidade, né? Então tem que ter. E usos, quer dizer, treinar bastante, treinar bastante. Então vejam vocês como os padres da igreja levavam a sério toda essa questão da retórica. Sobre a natureza da retórica. Aristóteles foi o primeiro autor a tratar da arte da retórica. Dizia Aristóteles: os valores da honestidade e justiça são de particular importância para a vida da cidade. Logo, o papel da retórica, ou do rhetor, daquele que sabe retórica, é convencer o povo não instruído, o povo simples, sobre o que é bom, o que é honesto e o que é útil. Vejam vocês, Aristóteles via também no filósofo essa missão, de convencer as pessoas sobre o que é bom, honesto e útil. Que beleza, né? A retórica tinha esse papel. Vejo que hoje a retórica é usada, às vezes, de maneira perversa, para convencer as pessoas sobre coisas que não são verdadeiras. Retórica, se usa muito retórica na internet, se usa muito retórica na política, se usa muito retórica em muitos meios e com finalidades que não são as melhores, não é? Desse modo, a dialética e a retórica são análogas. O papel da retórica não é só persuasão, mas ao mesmo tempo identificar em cada caso os meios apropriados de persuasão, não é? Vamos seguir a nossa apresentação. Santo Agostinho, falando sobre a natureza da retórica, ele diz no livro De Ordine: dialética é a disciplina das disciplinas, disciplina disciplinarum,
capaz de demonstrar todo o valor da razão. A dialética, que é esse confronto, não é? Entre tese, antítese e depois a conclusão, ou a síntese, não é? Retórica. Agostinho diz: às vezes os ignorantes, para chegar à persuasão sobre questões ligadas ao que é verdadeiro, útil e honesto, não seguem a verdade. Muitas vezes as próprias ideias seguem as próprias ideias e seguem os sentimentos. Valeria uma aula sobre isso, porque se nós não treinarmos os sentimentos e se não treinarmos essa coisa da intuição, daquilo que vem de dentro também, isso pode, de repente, tomar conta da razão, pode tomar o lugar da razão, e a pessoa, ao invés de fazer as coisas pensando também, né, raciocinando, fazer as coisas só pelo ímpeto, pela vontade, né? Características populares e políticas da retórica. A retórica procura persuadir acerca do que é verdadeiro, útil e honesto. Parte de premissas que são aceitáveis por todos. Coloco uma premissa. Eu não vou falar muito sobre isso, porque aqui está um tema bastante complicado, que é o da lógica antiga, não é? E toda a questão dos silogismos. Recorrendo ao sentimento de ânimo e ao habilhamento do discurso. Quer dizer, sentimento de ânimo significa discursos feitos com grande fervor, e o habilhamento são os exemplos, são as frases de efeito que são usadas para convencer, para trazer os ouvintes para o lado do orador. Natureza e partes da retórica. As partes da retórica são: primeira parte, você vai preparar um tema, primeira coisa, inventio. O que é a inventio? É a elaboração de ideias e de argumentos do discurso. Você tem um tema para apresentar. Então, onde eu vou, ou quais as fontes eu vou consultar para elaborar esse tema de maneira enriquecida, de maneira profunda, de maneira bela, de modo a agradar aqueles que estão ouvindo. Claro que é interessante, quando nós falarmos sobre as partes do discurso, nós vamos ver que a primeira parte do discurso é justamente a chamada captatio benevolência, né? Que é quando a pessoa que está, o orador, procura captar a benevolência, a boa vontade dos ouvintes, falando bem do lugar onde ele está, né? Ele é de uma cidade, veio falar naquela outra, então esse lugar aqui é o lugar de gente hospitaleira, gente boa e tal, captatio benevolência, da beleza das pessoas ou da acolhida. Bom, mas vamos lá. Então escolhe-se o tema e vem a chamada inventio, quer dizer, as fontes. Segundo, dispositio. Eu tenho essas fontes e tenho essas frases e tenho esses textos. Como é que eu vou organizar? Qual é a disposição? Então, as diversas partes do discurso. E como será a eficácia persuasiva desses diversos argumentos? Depois, o terceiro passo é a chamada elocutio, que é a expressão das ideias, no modo mais convincente, tendo presente o argumento tratado, os destinatários, o gênero literário. Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em conta. O tema, as pessoas que estão ouvindo, para crianças se fala de um jeito, para adultos se fala de outro. Para gente letrada se fala de um jeito, para gente simples se fala de outro, e daí por diante. O gênero literário, um discurso virtuoso deve conter puritas, quer dizer, pureza, límpido, né? Claro. Perspicácia, ornatos são coisas belas para ornamentar o discurso, né? Frases de efeito, e quer dizer, aptum, quer dizer, que o discurso deve conter também praticidade, digamos assim, né? Memória e action, ou pronunciamento. O bom orador deve ser capaz de compor um discurso, mas também de pronunciá-lo em público. É importante ter uma técnica para decorar o discurso escrito. O orador era como um ator que deveria atenção ao tom da voz, aos gestos que lhe fossem aptos para aquela apresentação.
Tipos de discursos e questões. Esse é o primeiro vídeo apenas sobre esse tema. Eu vou fazer um segundo, que é necessário para poder continuar o aprofundamento desse tema, tá certo? E com esse último slide eu concluo esse tema. Tipos de discursos e questões. Segundo Aristóteles, havia 3 tipos de discursos funcionais para a vida da cidade, a chamada polis grega antiga. O gênero judicial, que era o discurso feito nos tribunais pelos advogados de acusação e de defesa. Aqui poderíamos tratar bastante sobre isso, mas eu vou me dispensar, deixando para o próximo vídeo. Gênus deliberativo, que eram os discursos feitos nas grandes assembleias deliberativas, sobre as quais se decidiam coisas importantes para a cidade. O que é mais urgente? Vamos decidir. Construir uma ponte? Construir um aqueduto? Declarar uma guerra? Então, isso era feito em praça, e ali se decidia. Gênus demonstrativum ou laudativum. Demonstrativo, discursos feitos em ocasiões solenes, para celebrar um acontecimento público ou um personagem ilustre. Então, um louvor a fulano, né? Com o passar do tempo, os discursos de prática oratória fugiram da vida real. Por exemplo, Sinésio de Cirene escreveu o Elogio da Calvície. Quer dizer, um tema que não tinha muita relevância. Agostinho, no De Vera Religione, diz que é capaz de fazer um amplo elogio ao verme e recorda que muitos que teceram louvores muitos escreveram e fizeram elogios sobre o esterco e outros argumentos que não eram tão importantes. Isso é importante a gente dizer estas coisas, sabe por quê? Porque para mostrar que a retórica ela pode ser usada também de maneira negativa, para convencer as pessoas sobre coisas que não são verdadeiras. Hoje se usa muito isso, é o poder da persuasão, não é? Há também discursos sobre fama, virtude, vantagens e desvantagens do matrimônio, deveres dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, deveres da família, etc. Então, para não ficar um vídeo muito longo, nós terminamos aqui e depois teremos a segunda parte da retórica, aprofundando esse tema da retórica dos padres da igreja e dando no próximo encontro alguns exemplos da ars retórica, do modo como eles se expressavam. Eu acho que esse tema, a segunda aula será belíssima, porque nós vamos trabalhar a partir de discursos práticos que eu quero trazer aqui, hinos de Éfrem de Nísebe, poemas e coisas que os padres antigos trabalhavam, as figuras de linguagem que eles usavam. É muito interessante notar os traços mnemônicos de textos de Agostinho, por exemplo, em latim. Então, são coisas belíssimas que vale a pena. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço, Deus nos abençoe sempre.